tarefa que a gente tenha a oportunidade de retomar, de ampliar as possibilidades de trabalho, a gente tem muito que agradecer, né? Há pouco tempo atrás a gente não imaginava como que ia ser, quando que a gente ia ter a oportunidade de ir retomando as tarefas. Então, assim, é com muita gratidão que a gente, acho que esse momento é de gratidão, a gente poder, aos poucos, ir retomando o trabalho, principalmente a oportunidade de trabalhar e cada vez ampliando as possibilidades. E a gente poder, tanto aqueles que já trabalhavam, já eram passistas, como aqueles que estão trazendo a oportunidade também de começar na tarefa, de auxiliar também. Então, assim, é com muita alegria, com muita gratidão que a gente começa mais essa etapa, né? E antes da gente começar a falar do passe, da gente começar a entender ou relembrar tudo aquilo que envolve o serviço do passe, é importante a gente pensar por que trabalhar no serviço de passes. Todo trabalho, isso a gente sempre está falando e acho que nunca é demais a gente pensar no sentido da tarefa para nós, né? O que a tarefa significa para nós, o que ela representa e em que ela contribui conosco primeiro, para depois a gente pensar em levar para aqueles que nos procurarem, né? Então eu queria ouvir de vocês, quem se habilita a dizer por que trabalhar no serviço de passes, qual o sentido desse trabalho para mim? Quem se habilita? Quem é corajoso? De falar primeiro. Se doar, né? Oportunidade de doar. O que mais? O trabalho no passe também passa por um trabalho que a gente tem que fazer conosco com relação à disciplina. Porque você vai falar sobre isso com mais detalhes, mas a gente, quando se predispõe ao trabalho do passe, a gente é um veículo, né? É uma ferramenta e a gente tem que se colocar na condição que a ferramenta tem que estar sempre boa para ser utilizada. Então, o cuidado com a nossa saúde física e mental, né? A nossa parte psicológica, né? A gente tem que tentar trabalhar isso, porque senão a gente chega no dia do passe e a gente não tem condição de dar o passe, né? Então, de certa forma, nós não somos instrumentos perfeitos, né? Como você mesmo falou, mas a gente passa a fazer um esforço para estar bem, né? No dia do passe, para que a gente tenha condição de fazer esse trabalho. Então, de certa forma, é uma ajuda, como a Patrícia falou, a gente se doa, mas a gente tem que se colocar na condição de doar. Então, querendo ou não, a gente passa a se cobrar um pouco mais também, né? Disciplinar. A gente ajuda e é ajudado, né? Bastante. Verdade. Alguém mais? Pensando nisso que o Leonardo falou, é exatamente essa a essência daquilo que nós estamos buscando fazer, né? O trabalho, ele só é um trabalho efetivo quando ele é feito de dentro para fora e quando existe conexão com Jesus. Então, se é um jeito, como o Leonardo falou, da gente se obrigar a estar na melhor condição que a gente pode estar, né? Tanto psiquicamente, fisicamente, né? Então, assim,
a oportunidade é nossa primeiro, né? O auxílio para o outro é só uma consequência daquilo que a gente está tentando fazer com a gente mesmo. Então, o trabalho é primeiro para nós mesmos, é a oportunidade que a gente se dá, né? Graças a Deus já temos consciência disso e estamos nos dando essa oportunidade, né? E Jesus não está procurando instrumentos perfeitos, Ele está nos dando a oportunidade de nos aperfeiçoar a partir da tarefa. Isso que é importante, né? Acho que essa precisava ser a primeira reflexão antes da gente pensar em qualquer tarefa que a gente vai executar. E aí, claro que para a gente começar a pensar no serviço do passe, a gente precisa pensar naquele que exerceu a tarefa com perfeição, né? Que foi Jesus, que trouxe, que há tanto tempo fez isso, e a gente não precisa nem falar muito, todos sabemos das curas, do magnetismo que ele tinha, né? Tanto ao impor as suas mãos, quanto basta que se aproximasse dele, né? Como aquela mulher que tocou as suas vestes e saiu uma virtude. Todos que de Jesus se aproximavam, tanto que 2000 anos depois ainda estamos, né, sob o amparo dele, sob o magnetismo dele, que nos cura o tempo todo das nossas imperfeições, está sempre nos amparando e nos direcionando, né? E aí a gente vai começar pensando num trechinho do Evangelho, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Como, né, muitos que de Jesus se aproximavam pedindo que ele impusesse as mãos para auxiliar. E aí a gente vai refletir junto com Emmanuel em cima dessa passagem. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então, Jesus trouxe essa tarefa, né? Ele executava essa tarefa, e nós, enquanto mensageiros do Cristo, somos os continuadores desse esforço para atenuar os sofrimentos do mundo. Acontece que seria muita audácia, né, por parte dos discípulos novos, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. Nós somos gatinhos, ainda não somos leões, né? Então, a gente faz aquilo que a gente consegue fazer. Ainda estamos muito distantes de operar as curas e toda aquela mudança que Jesus era capaz de operar naqueles que se aproximavam dele. Mas se nos empenhamos na nossa cura, na nossa mudança, nós estamos no caminho, né? Porque é necessário, né, como ainda com Emmanuel, é necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Então, assim, nós não operamos grandes curas e milagres, mas nem por isso nós não podemos colocar a nossa migalha a serviço, né? Como lá na multiplicação dos pães, que
quando tinha aquela multidão, né? Jesus pergunta para os discípulos: que tendes? E eles não chegaram de mãos vazias, eles ofereceram quase que migalhas, né? Diante daquela multidão eram apenas alguns pãezinhos, alguns peixinhos, eram como que migalhas, mas eles levaram alguma coisa, né? E é interessante nesse processo que Jesus, ele não pegou ele mesmo aqueles pães e levou para a multidão. Ele multiplicou as possibilidades e pediu aos discípulos que levassem, né? Jesus fala para eles organizar, que era uma multidão de 5.000 pessoas. Então ele pede aos discípulos que organizem as pessoas em pequenos grupos e ofereçam, né, como que intermediários. Então, assim, nossas possibilidades são migalhas, mas Jesus multiplica. E aí o resultado não nos pertence, né? Então é importante pensarmos nisso. Agora sim, vamos falar um pouquinho da parte mais teórica, depois a gente parte para a prática, né? A imposição de mãos, ela começou até mesmo antes de Jesus, né? Jesus executou a tarefa com excelência, mas lá no Egito Antigo, lá naqueles povos da antiguidade, a imposição de mãos já estava presente, né? Nas culturas, nas religiões, e hoje em dia ainda não é uma exclusividade da doutrina espírita a imposição de mãos, né? Ela está presente na Igreja Católica, na Igreja Evangélica e tantas outras religiões, né? Seja nas bênçãos, seja nos exorcismos que algumas religiões praticam lá dentro da filosofia deles lá, mas não é uma exclusividade da doutrina espírita. Mas nós temos a grande oportunidade de compreender a fundo a coisa, né? A imposição de mãos sempre esteve presente, mas nem todos explicaram como funciona, de onde vem, por que é importante, o que faz, né? E nós temos farta informação para entender o que nós estamos doando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos recebendo, né? Então vamos começar pensando o que é o passe, né? Segundo a FEB, né, Federação Espírita Brasileira, o passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa conhecida como médium passista para outra pessoa que as recebe em clima de prece com a assistência dos espíritos superiores. Vale lembrar que aquele que aplica o passe é considerado médium passista, porque ele está ali, né, como intermediário dos fluidos, e a gente vai ver isso com mais detalhes, mas nem médium por estar como intermediário dos espíritos na questão dos fluidos, de transmitir os fluidos, mas isso não significa que o passista tenha que fazer isso, né, num momento ali de estar incorporado, estar sob a influência mais ostensiva de um espírito. Isso a gente sabe que não deve ser feito, né? Depois a gente vai entender com mais profundidade. Emmanuel conceitua o passe de uma maneira muito interessante, que ele diz que assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Está lá no Consolador de Emmanuel. A maioria de nós já ouviu ou já leu isso em algum momento, né? Mas é importante a gente lembrar, porque quando a gente pensa numa transfusão
de sangue, né, é uma coisa tão importante, né? A pessoa pode vir a desencarnar diante de uma situação em que está faltando sangue ali, né? O sangue é vital para o corpo inteiro, ele circula, ele leva nutriente, ele é responsável por todo o sistema, ele está presente em todas as funções do organismo físico, né? Então, quando Emmanuel compara a transfusão de energias psíquicas, o passe, com a transfusão de sangue, é algo assim de muita profundidade, né? É algo que vai muito além do corpo, da mente, né? É algo que nos envolve de uma forma assim muito profunda. E é claro que isso depende mais depende da nossa capacidade de doar, mas principalmente da capacidade daquele que está recebendo, né? Isso a gente vai ver depois também. Gente, eu estou falando sem parar. Se vocês tiverem alguma questão para acrescentar ou para perguntar, por favor, tá? Interrompam e falem. Senão já também o povo está dormindo. A gente sabe que existem os 3 tipos de passe, né? Passe espiritual, passe magnético, passe misto. E aqui lembrando que o passe magnético, Kardec, inclusive, ele tinha grande conhecimento do magnetismo, ele era um magnetizador, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, assim, é algo que já veio antes da doutrina espírita. O passe magnético, ele não conta com o auxílio do espírito desencarnado, né? Só o encarnado que está oferecendo o magnetismo dele mesmo, os fluidos dele mesmo. E o passe espiritual, que é aquele que só o desencarnado auxilia, né? Só o espírito. E o passe misto, que é o que a gente pratica na casa espírita, que é o encarnado, né? Nós, e o espírito desencarnado, o benfeitor, que está ali oferecendo os fluidos para poder nos auxiliar, né? Vale lembrar que o passe espiritual, a gente não se dá conta, mas é algo que está muito presente, né? Na nossa noite de sono, na nossa vida, nas nossas dificuldades, quando a gente faz uma prece, pede um auxílio. O próprio passe coletivo que a gente estava aplicando, né? Estamos ainda, né? Antes de retomar o passe individual, né? A espiritualidade desencarnada continua nos auxiliando, continua trabalhando, né? Então, nisso a gente vê como que somos nós que somos auxiliados mesmo, né? Estamos ali, às vezes, até dependendo até para atrapalhar, quando a gente não está muito bem preparado, né? Então, a espiritualidade não deixa de nos auxiliar em nenhum momento, né? Então, o auxílio é para nós mesmos. E, antes de entrar mais profundamente no passe, vamos falar um pouquinho dos fluidos, porque a gente trabalha tanto com os fluidos, né? Durante o momento do passe. É importante a gente pensar que na química existem as definições, né? A palavra fluidos, ela está presente na química. É tudo aquilo que é líquido, que é gasoso, né? Que as moléculas se deslocam facilmente. Então, assim, Kardec usou esse nome, né, para falar dos fluidos, que são as energias, aquilo que nós transmitimos, né, a começar pelo fluido cósmico universal. Os próprios espíritos falam que por falta de outro nome, né, a gente não tem muito palavras para nomear mesmo coisas do mundo espiritual que a gente não tem ainda condição de compreender, né? Então a gente tem que nomear de uma forma imperfeita dentro daquilo que a gente consegue, né? E
Kardec vai dizer, né, lá na Gênese, que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. É importante a gente pensar, né, que a gente sempre, antes de sermos espíritas, a gente tinha conhecimento que Deus criou o universo, né? E lá com 7 dias, e tudo aquilo que a Bíblia oferece. Mas aí a doutrina espírita vem desvendar para nós, né? Como que a coisa se processou. Isso que é interessante, né? Embora a gente ainda não tenha a nossa capacidade ainda não consegue abarcar tudo, mas a gente tem a oportunidade de compreender como que a coisa funciona, né? Então, ele vai explicar que tudo se formou a partir de uma matéria, que é o fluido cósmico universal. E essa matéria primitiva, ela não é uma matéria que a gente consegue palpar, né? Não é tangível, é algo que é muito sutil e a gente ainda não consegue acessar devido à nossa condição de encarnado, né? Mas, a partir dessa matéria, tudo que existe no universo se formou, inclusive os nossos corpinhos lindos, maravilhosos, né? E todos os elementos que estão por aí. Inclusive, na Gênese, Kardec fala que tem lá a tabela periódica que a gente estuda na química, lá na escola, que tem 100 e não sei quantos elementos, né? Mas ele vai dizer que além daqueles elementos lá na química, existem muitos outros, muito mais do que aqueles que estão na tabela periódica e que estão numa condição muito mais sutil, que a gente ainda não consegue ter acesso, a gente não consegue compreender. Então são muitos fluidos por aí, né? Fluidos benéficos, fluidos deletérios, e que a gente não consegue ainda desvendar profundamente, mas que estão aí, que inclusive fazem parte da nossa composição, inclusive nós estamos trabalhando, manipulando eles o tempo todo, e nós pelo menos temos a chance de saber que eles existem, né? E de saber como que a gente pode lidar da melhor maneira possível com tudo isso na prática, né? Importante a gente pensar no fluido vital, que é o que faz com que a gente esteja aqui encarnado, né? O fluido vital, ele, assim como tudo que existe, ele foi extraído do fluido cósmico universal, e é ele que anima os seres vivos e que faz a gente estar encarnado, né? E ele, depois, quando a gente desencarna, ele volta para a natureza. É legal a gente pensar que os cientistas em laboratório, eles já reproduziram, já tentaram fazer com que a vida, saber como é que a vida surge, né? E já conseguiram se aproximar. Até tem uma teoria, eu lembro do tempo de escola, um cientista que chamava-se Opari, não sei se alguém lembra do tempo da escola, que ele, em laboratório, ele reproduziu lá quase que a criação do planeta. Lá no planeta primitivo, aquele calor, a radiação, a chuva. No laboratório, ele reproduziu, né, em condições especiais esse processo, né, do planeta. Ele usou substâncias para acelerar o processo, né, porque senão ia esperar uns bilhões de anos, a gente esperou para estar aqui, mas ele conseguiu chegar numa condição, porque a Terra surgiu, a vida surgiu na água, né, e ele conseguiu chegar numa condição dos aglomerados de proteínas que eram muito próximos dos primeiros seres vivos, mas ele não conseguiu chegar no ser vivo, propriamente dito, né? Por quê? Porque faltou o fluido
o fluido vital, né? Que é o que anima. E esse fluido vital, ele não está presente só em nós, seres humanos. Ele está presente nos animais, nos vegetais, de acordo com a configuração de cada um, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? A ciência vai, mas ela vai até onde ela consegue, né? Chega uma hora que é Deus mesmo, né? E nós, né, lindos, fomos criados a partir do fluido cósmico universal também, como tudo, né? E aí a gente pensa, né, que o ser humano, sem sombra de dúvidas, a mais elaborada, complexa e maravilhosa criação de Deus a habitar o nosso planeta, né? Isso sem dúvida nenhuma. E graças a Deus nós temos a oportunidade de compreender que um pouquinho dessa complexidade, né? Nós, enquanto encarnados, né, vale lembrar que nós somos formados pelo Espírito, né, nossa alma, que habita no corpo, o perispírito, que envolve a nossa alma, e o nosso corpinho físico, né, que é semelhante ao dos animais, que é animado pelo fluido vital, né, ou princípio vital. E é o que nos diferencia, né? Os desencarnados têm espírito e perispírito. Nós temos espírito, perispírito e corpo, né? Porque o espírito a gente sabe que ele não é visível, não é tangível, né? E quando o médium vidente vê o espírito desencarnado, na verdade ele vê o perispírito que está envolvendo, porque o perispírito é matéria, né? É matéria sutil, mas é matéria, né? Não é, a gente não consegue pegar, né? Só em condições especiais, mas é matéria, né? E ainda de uma forma assim, bastante sutil, né? Então aí vale a gente lembrar. E aqui tem um esqueminha de como que essa relação, né? Espírito, perispírito e corpo se processa. A gente vale sempre a gente lembrar, né? Que a nossa vontade, o nosso pensamento vem do espírito, né? O espírito quer, e aí ele manda o estímulo para o perispírito e o perispírito transmite para o corpo, né? E aí o corpo executa. Assim como quando o corpo recebe alguma impressão daqui da vida material, ele não passa direto para o espírito, né? Ele passa para o perispírito e o perispírito passa para o espírito. O perispírito é como que uma matéria intermediária, né? Porque se a gente pensar, o espírito não é matéria, o espírito é algo assim muito sutil. Então, para ele se comunicar diretamente com esse corpo grosseiro nosso, é um negócio que não funciona, né? Então a gente vê que não é por mágica que a coisa acontece, né? Tem que ter um intermediário aí que é o perispírito, e assim, não dá tempo da gente explorar muito o perispírito, por isso a importância da gente estudar continuamente, né, gente? A importância da gente se aperfeiçoar, porque o estudo é que vai nos ajudar a se aperfeiçoar, a estar cada vez mais bem preparados para a tarefa, né? Mas é importante a gente lembrar que o perispírito, ele é como que o arquivo nosso, né? Das nossas encarnações, do nosso processo evolutivo, aquilo que nós já fomos, está tudo arquivado lá no perispírito. Então, por isso que quando a gente reencarna com um problema de saúde, com uma situação ali que vai interferir na nossa vida, porque está arquivadinho lá no perispírito. E aí a gente precisa vir numa condição ali de limitação, ou seja, qual for a condição física que a gente precisa vivenciar, o perispírito arquivou bonitinho, e a partir dele é que o nosso corpinho físico vai ser modelado e vai, né, se processar. Então o perispírito, ele além de ser esse elo aí, né, que vai transmitir tudo, ele vai arquivar tudo aquilo que nós somos, né? E aí é importante a gente pensar na relação perispírito e saúde, porque muitas vezes
pessoa vai chegar com uma condição, né, de saúde, embora nós não precisamos saber qual que é o problema da pessoa, nós não vamos mesmo, o resultado do trabalho não é nosso, mas a gente precisa saber como que a coisa se processa, né? Então, assim, o corpo físico, quando ele está doente, a gente vai lá no médico, toma o remedinho, faz o tratamento, cuida do corpo. Mas antes da doença chegar no corpo físico, ela passou no perispírito, né? Que a doença, na verdade, o que é? Ela é o desequilíbrio energético causado por nós mesmos, pela nossa dificuldade de lidar com os nossos fluidos, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós somos, com toda a nossa volta, né? Então, a partir desses desequilíbrios que nós trazemos aí, a gente passa tudo isso para o perispírito, né? Transmite para o perispírito. E aí o perispírito vem e traz para o corpo. Então, a hora que a coisa chega no corpo, é porque lá no perispírito o negócio está feio, né? Então, o passe, ele vai agir lá no perispírito, né? Ele vai ajudar a reorganizar, a reequilibrar as energias lá no perispírito. Por isso é importante a gente refletir sobre isso, a gente saber o que nós estamos fazendo, né? E aí, a gente lembrar que os fluidos espirituais é a matéria do mundo espiritual, né? Lembrando que esses fluidos são matéria, né? Fluido cósmico, todos esses fluidos. A gente não pega e não vê, mas é matéria, né? Não é porque a gente não vê que não tem. E aí é importante a gente pensar que o magnetismo é justamente o movimentar esses fluidos, né? O atrair, o repelir, né? E aí a gente pensa o seguinte, a física, ela estuda o magnetismo, ela fala do ímã, né? Que o ímã atrai o metal e coisa, um campo energético, né? O ímã forma um campo energético que atrai ou repele, né? Alguns corpos. Então a física estuda isso aí. Agora, nós, dentro da doutrina espírita, a gente vê que esse campo magnético, ele é algo que tem um sentido muito mais amplo, né? Ele tem um sentido assim, que vai passar por esses fluidos, e aí é onde a gente consegue explicar as obsessões, né? Porque aquilo que é semelhante é atraído, né? E nesse sentido é diferente do ímã, né? Lá na física, os opostos se atraem, os semelhantes repelem. Mas aqui nós vamos ver que na matéria de fluidos, o que é semelhante atrai aquilo que é semelhante, e o que não é semelhante vai repelir, né? Então, a sintonia, nosso pensamento, nossa conduta vai atrair o obsessor, por quê? Porque o nosso fluido o fluido que nós estamos emitindo está combinando com aquele. Então, vai atrair de forma inconsciente até, né? E aí a gente lembrar que os espíritos, eles vão agir sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. E esses espíritos não são só os espíritos desencarnados, não. São os espíritos, nós somos espíritos, né? Nós só temos um corpinho aqui temporário, né? A diferença é essa, mas nós somos espíritos também. Então, o pensamento e a vontade, seja do desencarnado, seja do encarnado, vão atuar sobre os fluidos, né? E aí, essa maneira, como eu falei, de lidar, né, de movimentar esses fluidos é o magnetismo. E aí, como eu falei, Kardec foi o magnetizador, foi discípulo de Mesmer, né? Esse bonitão aí do lado dele é o Mesmer, que lá no 1679, lá no século XVIII, antes de Kardec, ele já tinha uma teoria, olha que interessante, ele já tinha uma teoria de um fluido universal. Ele dizia que havia uma matéria primitiva, então a gente vê que a ciência está chegando perto, né? Já faz tempo, mas precisa avançar ainda mais um pouquinho.
Ele diz que existia um fluido que é algo que dava origem a tudo, né? Semelhante ao que a gente conhece no fluido cósmico universal, e que é de uma sutileza sem comparação e que penetra os corpos, e que essa matéria sutil é o agente do magnetismo. Olha que interessante. Então é algo que Kardec, antes da doutrina espírita, ele já estudava, ele já tinha uma noção, então a gente vê que ele veio preparado mesmo, né? E aí o magnetismo animal, né, que isso nos diferencia dos desencarnados, que é um fluido que a gente transmite pessoa a pessoa, né, que é o papelzinho minúsculo nosso lá no passe, né, quando a gente realmente se coloca ali para auxiliar. E é importante, ele está falando que a sua obra foi decisiva para demonstrar a realidade da imposição de mãos como meio de alívio ao sofrimento. Por quê? Porque o Mesmer, ele já acreditava lá em 1779 que as doenças tinham a ver com desequilíbrio energético. Olha que interessante, há tanto tempo atrás, né? E aí, por isso, de alguma forma, a obra dele nos ajuda a demonstrar essa imposição de mãos. Por quê? Porque nós vamos oferecer um fluido salutar que vai auxiliar aquele que está numa situação de desequilíbrio ali, né? Fluídico. E aí Kardec mesmo vai dizer que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs, né? O magnetismo preparou os caminhos do espiritismo, né? Que é impossível falar de um sem o outro, falou isso lá na Revista Espírita. E que magnetismo e o espiritismo são duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra, né? Então, assim, a gente vê que o magnetismo ele está presente na ciência, né? Então, é a doutrina como ciência, né? Filosofia e religião que nós sabemos. Agora, como falei, né? O poder do fluido magnético, ele se constitui uma emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Isso aí, Emmanuel que falou, realmente é a vontade. E aí, não adianta eu falar assim, hoje eu vou emitir um fluido bom. Hoje eu vou chegar no centro espírita e vou levar aquele fluido, né? Aí, mas a minha semana como foi, né? Então não adianta muito não. Essa vontade, ela vai muito mais além desse querer consciente aqui, né? Ela vai muito mais a fundo. Então tem que ser aquela vontade que está lá dentro mesmo, né? Aquilo que eu realmente sou, aquele tesouro, né? Que Jesus falou, onde estará seu tesouro, aí estará seu coração. E aí, né? Aliás, eu falei Emmanuel, desculpa, não era Emmanuel não, era André Luiz. Não, peraí, foi... Nossa, foi André Luiz, no livro Libertação, seria a continuação daquilo lá. Então ele diz que o magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos, né? Então, nós ditamos essa força, só essa direção, né? Mas só que essa direção, como ela é ditada pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, a gente precisa trabalhar o nosso pensamento e a nossa vontade, né? Isso a gente não faz num dia. A gente precisa estudar, se aperfeiçoar, se autoconhecer, meditar e tudo aquilo que nós estamos buscando para a gente conseguir nos tornar espíritos mais evoluídos, né? E aí são os pensamentos e os sentimentos que vão alterar as características desses fluidos que nós emitimos, né? O pensamento ruim, fluido deletério. O pensamento bom, fluido salutar, né? E aí, Kardec vai falar que o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam ou os dispersam. Nós temos o pensamento e temos as mãos, né? Agora, o espírito desencarnado, ele tem o pensamento. E aqui é muito importante a gente pensar nisso aqui pelo seguinte: não é um negócio assim, vou lá fazer o passe, né? Daí eu faço uma prece, aí aquele espírito está mais perto ali,
É igual a gente, às vezes na hora do apuro, a gente pede, né, para a Patrícia ficar lá com as crianças, na hora que não tem alguém, ou então pede para a Maria ficar na água quando alguém faltou, né? Não é igual, como se diz, a gente, quando a gente está na situação de apuro, a gente chama ali, né, alguém para nos auxiliar. Agora, os espíritos, né, a gente vai fazer o passe. Aí, os desencarnados, né, não é aquele espírito que está mais no jeito ali que vai vir auxiliar. Claro que não. Eles são técnicos, eles são especialistas, eles têm um conhecimento muito profundo de como que esse fluido se processa, de aonde que ele vai, como é que ele vai ajudar, aonde que ele vai agir, como é que ele vai auxiliar, né? Então, esse pensamento e vontade, né, são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem, é algo que vai muito além daquilo que a gente conhece na prática, né? Nós nos especializamos para as tarefas que a gente vai executar, mas eles se especializam ainda mais, né? A gente vê nos livros que às vezes aquela determinada tarefa está ali o benfeitor, que é um espírito evoluído e tudo, mas ele não tem especialidade para aquela tarefa, então tem que chamar outro, né? Então é algo assim muito complexo e de muita responsabilidade. Então nós ainda não temos toda essa técnica, né? Mas nós temos que ter aquilo que nos cabe, que é a vontade, o esforço, né? Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Kardec falou na Gênesis, e aí eu li num livro uma comparação que eu achei interessante. Quando a gente pensa, a gente meio que solta assim como que pacotes fluídicos. Eu achei bem interessante essa expressão, né? A gente solta meio que os pacotes aí para o universo. E aí aquele que está com o magnetismo parecido vai pegar, né? Só que ele vai pegar de uma forma inconsciente, né? Você não tem jeito de você falar, eu quero esse, quero aquele. É o teu sentimento, é aquilo que você realmente está ali na sua essência que vai sintonizar, né? Então, esses pacotes fluidos, por isso é importante a gente cuidar do nosso pensamento e do nosso sentimento, né? E aí, aquilo que eu falei, a sintonia, né? Se eu estou com o pensamento negativo, eu vou atrair aquilo que está combinando comigo, né? Fiz a prece, estou buscando elevar o pensamento, né? Estou buscando na minha vida, né? Uma conduta melhor. Aí não permite, né? A gente vê que não é querer, né? Se a gente fala, o obsessor, aqui o obsessor não chega. O que eu estou fazendo para ele não chegar, né? Então, na verdade, ele é alguém que está precisando de ajuda, muitas vezes tanto quanto eu, né? Então, qual que é a minha condição fluídica diante disso, né? Então não é só querer, né? E aí vale lembrar da condição daquele que recebe. Por isso que a coisa não pertence a nós, né? A gente faz aquilo que nos cabe. Agora, aquele que vai receber, se ele confia, se ele está ali, né? Buscando mesmo sintonizar com essas energias, ele vai receber, vai auxiliar. Agora, se ele está descrente, a energia vai se dissipar, né? É o magnetismo, é a física mesmo, né? Então, a gente vê que não basta só querer, né? A física é um processo que é interessante, né? Não, é a lei, né? Não dá para fugir do mecanismo da coisa. Então, a gente vê que muitas vezes a pessoa senta ali, será que eu paguei a conta de luz, né? Será que eu lavei a louça? Nossa, tem um tanto de louça para eu chegar, tanto de coisa para fazer, né? Ou então, será que esse negócio funciona mesmo? Então, tá aí, né? A mesma coisa, nós também, né? A hora que a gente vai aplicar o passo, será que eu estou ajudando? Será que eu estou
sintonizar, você tem um espírito aqui, né? Então, aí a gente perde toda a capacidade. Então, aí é a nossa condição de se colocar ali, né? A nossa vontade sincera de auxiliar, né? A partir do momento que a gente se coloca internamente disposto a auxiliar, aí você está aplicando o passe, né? Nem só do centro espírita, né? Você está lá no teu serviço, chega uma pessoa contando uma coisa, querendo um conselho, querendo desabafar. Se você está realmente disposto a ouvir, sem julgar, você está ali na sinceridade do coração querendo auxiliar, é claro que vai, que a tua energia, né, de alguma forma você vai ser instrumento de bons fluidos para aquela pessoa. Então, o passe vai muito além daquele momento ali. Né? Claro que você está aqui na casa espírita, na condição adequada, claro que o processo vai ser muito mais bem executado. Mas no nosso dia a dia a gente está aplicando o passe sem saber. Né? Quando chega aí alguém querendo ajuda e a gente se coloca sinceramente à disposição de auxiliar. Né? Aqui tem um exemplo do livro Nos Domínios da Mediunidade que eu achei importante. Uma pessoa que vai receber, o André Luiz é legal que ele coloca a situação na prática, o momento ali, né? Retrata direitinho, igual você está ali no centro espírita. Então, eu trouxe esse exemplo para a gente pensar na prática. Ele vai falar, alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Só contextualizando, André Luiz, né? Está lá junto, André Luiz desencarnado, está junto com o Hilário, que é um outro espírito desencarnado, os dois aprendizes, né? Estão junto com o mentor lá no centro espírita. E aí, lá no centro espírita está acontecendo a aplicação de passes, tem um casal, que é a Clara e o Henrique, que estão aplicando os passes para as pessoas que chegam enfermas, buscando ajuda, e eles perceberam que algumas pessoas o magnetismo acontecia direitinho, e outras não penetravam no organismo, no corpo, né? Aí o mentor vai falar para eles, falta-lhes um estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então, aí ele vai perguntar, né? Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Aí o mentor fala, sim, sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Eu grifei essa parte aqui, uma comparação bem interessante, né? Como uma camada mesmo ali escura que atrapalha de chegar no fluido. Então, o sujeito às vezes teve uma dificuldade danada para chegar no centro espírita. Os benfeitores, né? Nossa, às vezes a pessoa está precisando ir lá, aprender alguma coisa, ser auxiliada, e eles fazem um trabalho ali para, né, de auxiliar, fazer a pessoa estar ali dentro do centro espírita. A pessoa chega, está lá pensando nas contas para pagar, e está lá no outro mundo, né? E aí cai nessa situação aí, né? Então, Só falta estar de confiança. não falta nada, né, gente? Só o estado de confiança não precisa muito, não. Então, Frequência mesmo, é uma vibração, né? então, vou falar. Porque é igual um rádio, né? Quando você quer escutar uma estação, você vai lá e sintoniza naquela frequência, né? Você colocar fora da faixa, você vai receber alguma coisa diferente daquilo, né? E você falou, é física pura mesmo, né? Em eletrônica, quando a gente quer transmitir um sinal de um estágio para o outro, a gente chama de casar as impedâncias. A gente tem que estar todo mundo no mesmo patamar, para poder transferir aquela energia de um estágio para o outro. E não é diferente do passista, né? O passista tem que estar conectado com o
na mesma proporção que quem está recebendo tem que estar conectado com o passista com o mundo espiritual também. É um sistema, né? É como você falou lá, se não tiver conexão, é como uma mangueira d'água que está desligada do balde, né? Você vai jogar aquela água toda fora, né? Agora, se você está todo o sistema conectado, ele vai absorver todos aqueles fluidos, né? E se você souber aumentar o encanamento, digamos assim, vai ter mais água, né? A mesma coisa, significa que a gente vai ter mais eficiência, né? Então, por isso que o paciente tem que se preparar. Tem dia que ele vai entregar mais, tem dia que ele vai entregar menos, dependendo da predisposição que tem no dia. Exato. Muito, muito boa a comparação, Leonardo, é bem isso. A preparação do paciente que ele vai entregar e aquele que vai receber o uso que ele vai fazer, né? Se ele vai conseguir aproveitar sem desperdício daquele manancial ali, né, que ele está recebendo. E assim, a gente vê aqui, como você está falando, é a física. Eu não consigo dar o jeitinho da coisa sair diferente, né? O jeitinho é eu preparar, trabalhar. E é um processo, é um tempo, né? É igual, às vezes, quando a gente lida com o tempo, né? Às vezes você está atrasado, você tem 5 minutos, aí você quer fazer um monte de coisa. O relógio não vai, não adianta. Você pode ter 1000 coisas, o relógio vai marcar aquele tempo. E daí nisso eu tenho uma experiência danada. Então ele vai marcar aquele tempo ali, não adianta. Se você fizer bem, fazer bem. Tem que dar 7,5, vai dar 7,5, acabou. Né? Então é física, né? Então não adianta a gente espernear. É a gente se preparar mesmo. Né? E uma coisa importante para a gente pensar é o seguinte, que o passe ele foi incluído nas práticas do Espiritismo como um auxiliar dos recursos terapêuticos ordinários. Ele é, portanto, um meio e não uma finalidade do Espiritismo. Isso acho que é uma coisa assim, que a gente tem que ter muito em mente, principalmente quando a gente vai receber o passe. Quando a gente vai fazer também, é lógico, mas principalmente porque a gente, vou lá no centro espírita tomar um passe, né? Eu vou lá tomar um passe, tá bom? O passe vai tomar, mas tem todo um conjunto de processos que ocorrem. A finalidade da doutrina espírita não é aplicar passes. A finalidade da doutrina espírita é nos esclarecer, nos consolar, né? A partir do conhecimento, do esforço com nós mesmos, do trabalho, é que nós vamos nos tornar melhores, né? Não é o fim, não é uma tarefa que tem o fim nela mesma. Isso a gente precisa estar muito consciente, né? Ele fala, isso aí eu peguei num documento orientador do passe da União Espírita Mineira. Ele fala, temos o homem enfrentando a vida, enfrentando a si mesmo. Por tais razões é que encontramos pessoas que caminham pela crosta da terra com a enfermidade atingindo seu corpo, para lapidar-lhes o espírito, levando-as a uma quase compulsória reforma moral na intimidade da sua consciência. Às vezes, a pessoa está buscando uma cura, né? Mas, primeiro, nós, como já vimos lá no começo, não somos Jesus, né? Nós somos os gatinhos ainda, a gente não vai levar a cura, né? Ainda não temos. E mesmo se fôssemos um médium de cura, né? A gente não somos, né? Se tivéssemos uma capacidade magnética um pouco mais acima do normal e fôssemos capazes de curar, enfim, ainda assim nós não pertence a nós, né? Não somos nós que determinamos se o outro vai ser curado, se não vai, o auxílio, né? O tratamento do passe, ele é um processo que vai ali
como Kardec diz, substituindo a molécula malsã por uma molécula salutar. Né? Ele vai oferecer ali as boas energias como uma substituição. Mas não adianta também o indivíduo, ele toma um passe, recebe aquelas energias, está confiante ali no momento do passe, tal, aproveita, o passista preparado, tudo certinho. Aí ele sai, vai para casa e tem uma semana onde ele não consegue se colocar, né, ou pelo menos buscar melhorar sua conduta, seus pensamentos, sua sintonia, vai perder do mesmo jeito. Então, o passe não faz milagre, né? Ele é uma oportunidade e é um processo, né? Eu vou conjuntamente com o meu esforço ali, continuado, para me melhorar, ele vai me auxiliar, né? E essa coisa da enfermidade é muito importante, porque às vezes a pessoa busca a cura de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, mas se às vezes aquela enfermidade é a cura. Por quê? Porque a cura para o espírito, né? Para que ela tenha alcance um patamar evolutivo de entendimento, né? de capacidade, às vezes é passar por aquela situação difícil. Então, o passe, claro que ele vai auxiliar, ele vai atenuar, mas vai depender da condição, do merecimento, daquilo, do planejamento mesmo ali, encarnatório da pessoa, do que ela veio fazer, dos méritos que ela vai adquirir, né? Como que ela vai trabalhar na sua encarnação para ampliar as suas possibilidades, né? Então tem todo um contexto. Então é muito importante a gente nem diminuir a tarefa, a gente sabe da importância, mas nem também colocar como uma coisa que tem um fim nela mesma, né? O Espiritismo não está para curar corpos, né? Ele está para esclarecer, consolar, nos oferecer as ferramentas para que nós façamos o trabalho que nos compete. E isso essa a responsabilidade que nos é outorgada a partir do momento que a gente adquire o conhecimento, né? Então, assim, como já estamos passando de 9 horas, a gente vai parar aqui. Aí na semana que vem, a gente vai falar dos fluidos, dos chakras lá, dos centros vitais. E a gente vai falar um pouco mais do passe na prática, recomendações para os passistas, como o proceder, né? A gente, mesmo que já tenhamos um tempo aí de experiência, alguns mais, outros menos, mas sempre vale recordar, sempre vale a gente pensar em situações adversas que possam surgir, né? Então, a semana que vem a gente vai pensar nessa parte mais prática, a gente vai falar da movimentação, né, de mãos, enfim. Por enquanto, alguém gostaria de fazer alguma colocação, perguntar, enfim, reclamar, está com sono, reclamar com show, enfim, alguém quer comentar, falar alguma coisa? Não? Então, vamos fazer a nossa prece, né?